E aí pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme aqui. Hoje nós vamos falar que você deve ser um planejador. Você deve planejar as coisas. Você tem que ser livre e não escravo. Isso você vai entender um pouco nesse vídeo. Quem já leu o texto, né, o conteúdo textual já está sabendo um pouco do que nós estamos falando. Mas o contexto audiovisual também é muito importante, porque o que nós falamos aqui, o que eu falo aqui, não dá para falar tudo no texto. O texto é limitado, né, principalmente pelo tamanho da capacidade do Instagram. Então, sem mais delongas, vamos já o que a palavra já começa nos dizendo, né? Provérbios 22. Quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Ou seja, hoje, se você empresta o dinheiro de alguém ou de uma instituição financeira, como um banco, por exemplo, você passa a dever a ele. E ainda dever e pagar com juros. E se você não paga, o seu nome fica sujo na praça, você perde credibilidade, você vai ter muita dificuldade de conseguir dinheiro com outras pessoas, com outras instituições. E antigamente, né? Antigamente, na história lá atrás, ou você pode pegar também até no Antigo Testamento, tem uma história dos senhores feudais, que eles eram donos de pessoas, né? Escravos, terras, casas. Eles eram donos de muitas coisas, porque eles tinham muito dinheiro. Isso eu conto num vídeo que eu falo que Jesus é o meu Senhor e eu explico por que Ele é meu Senhor. Vou até deixar aqui, né, para quem está no YouTube, lógico, aqui em cima na notificação, depois você assiste, porque lá eu explico o sentido do porquê que Jesus é o Senhor, porquê que todas as minhas coisas pertencem a Ele. Aí você vai entender um pouquinho melhor. O primeiro vídeo eu falei sobre isso, mas eu dei um outro contexto, e esse dá um complemento legal, eu não tinha pensado nisso. Vou deixar aqui, tá, para vocês que quiserem assistir. Então, os senhores feudais, o que acontecia? Quando você devia algo para alguém naquela época, você tinha que pagar. Se o seu recurso financeiro que você tinha não fosse capaz de pagar a tua dívida, você tinha que entregar alguma coisa que era tua, algo que era teu. Se mesmo assim não fosse suficiente, você entregava a sua casa ou as suas terras, e se ainda assim não fosse suficiente, você se entregava como pagamento da dívida. E às vezes até a família, porque só você não tinha condições de pagar a dívida. Então, se hoje você não tem condições de pagar essas dívidas, seu nome fica sujo na praça. E hoje você sabe o estrago, né, que faz quando você fica com a credibilidade meio manchada nessa sociedade. Então, toda vez que você faz uma dívida, você se torna um escravo. E em vez de você deixar o dinheiro trabalhar ao seu favor, você trabalha a favor do dinheiro. Por quê? Você trabalha para quê? Para pagar dívida, para pagar conta, para pagar dívida, para pagar conta. E o bom administrador, ele faz o dinheiro trabalhar para ele, né? Guilherme, mas eu não tenho muito dinheiro. Então não queira assumir responsabilidades ou dívidas que não condiz com o seu padrão de vida. Vou dar um exemplo aqui. Você ganha lá seus R$ 1.200 por mês, certo? E aí você vai comprar uma casa. E aí, além de você se endividar por 30 anos, você pegou grande parte do seu dinheiro só para financiar por 30 anos, que você nem sabe se você vai estar empregado até lá. Ah, Guilherme, mas você tem uma casa? Tenho sim, mas eu fiz de uma forma planejada, onde dentro de casa, o meu planejamento familiar, ou seja, tudo que entra como receita meu e da Camila, uma pequena parcela é o meu financiamento. Ele não pega grande parte do orçamento familiar nosso aqui dentro de casa. Então esse é o problema, é quando você tem que planejar. Não adianta você ganhar R$ 1.200 e querer fazer um financiamento de R$ 600, R$ 700, entende? Ele já está ocupando o quê? 50%, só o financiamento já está ocupando 50% do seu orçamento. Esse é o problema que eu quero dizer. Seria o ideal, era você comprar uma casa à vista, mas como isso não é uma realidade, você também não pode comprometer parte do seu orçamento só para isso, porque aí você tem as compras do seu dia a dia, você tem a energia, você tem a televisão, a internet, questão de saúde, o combustível, o carro de manutenção, tudo isso. E aí,
olha como que você está fazendo. Você está trabalhando para o dinheiro, para pagar dívida somente, para pagar conta. Guilherme, então o que eu tenho que fazer? Planeja. Se você quer comprar uma casa, então trabalhe primeiro para ganhar mais, para você não deixar essa parte do teu orçamento toda travada. Entende? Então, assim, toda vez que você compra algo, não, assim, nós temos grandes sonhos, né? Eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de ter uma casa própria, de ter um carro próprio, todo mundo tem esses sonhos. Mas hoje, esse sonho condiz com o padrão de vida que você tem hoje? Se não, não adianta fazer. Então planeje. Eu quero uma viagem que custa 5 mil reais. Espera aí, então eu vou dividir ela, beleza, vou dividir, mas quanto do orçamento teu vai ficar responsável por isso? Às vezes não compensa. E aí quando você divide muito, você paga mais juros ainda. Então por isso que eu sempre falo que você tem que planejar e definir o que é prioridade agora na tua vida e trabalhar mais, conseguir mais dinheiro para depois sim você pegar mais dívidas saudáveis, né? Existe a diferença da pessoa que está endividada e da pessoa inadimplente. Hoje eu, por exemplo, mesmo aqui, eu moro num condomínio. Nesse condomínio, a inadimplência é muito alta e às vezes o condomínio aumenta um pouco o dinheiro para a gente poder arcar com aquelas pessoas que não estão conseguindo arcar com as suas responsabilidades. Então não adianta você ter dívida sendo que ela não condiz com o seu padrão de vida. Entende? Então, e aí é o que a palavra vem dizer. Evitar dívida, né? Então, por exemplo, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos as que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você assumiu uma dívida e não foi capaz de honrar, né? Então é complicado, porque nós temos que planejar sempre, porque em Salmos 37, 21 vem dizer: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Ou seja, você pega o empréstimo e não tem condições. Então o segredo é você planejar. E na sexta-feira eu vou falar muito sobre isso, sobre planejamento financeiro, familiar e pessoal. E aí, o que você tem que fazer? É fazer o dinheiro trabalhar por você. E não você trabalhar para o dinheiro. Porque senão você fica... Olha que interessante, lembra? Se você for pegar o primeiro vídeo que eu falei, ou a primeira publicação que eu fiz, ele vem deixar claro que Deus fala sobre dinheiro por causa que Ele quer que você tenha uma relação com Ele, na qual muitas vezes o dinheiro atrapalha. Porque se você tem muita dívida, o que você acontece? Você não consegue honrar, você se desespera, você começa a trabalhar mais, e aí você consegue viver, você começa a viver só para pagar a dívida, e você não tem tempo para aquele que te deu a vida, para aquele que é dono de tudo. Então, além de você estar sendo um mau administrador, você não tem tempo mais nada, porque você só está vivendo para pagar a dívida. Então, um bom administrador é aquele que multiplica. Então, não deixa de ser escravo, seja livre. Aquela pessoa que não tem dívida, ela é livre para fazer o que ela quiser, né? Mas para isso, para eu conquistar grandes coisas, eu preciso primeiro conquistar outras coisas primeiro, que é um trabalho. E uma das formas de ganhar dinheiro, né, multiplicar um pouquinho o seu dinheiro, é duas. Uma, empreender. Quando você empreende, você ganha dinheiro. Ou você empreende, ou você trabalha com uma pessoa. Segundo, investir o teu dinheiro, deixar o teu dinheiro trabalhar para você. Por que ao invés de você pagar suas dívidas com juros, por que você não recebe o teu dinheiro com juros? Porque quando você investe no Tesouro Selic, num CDB, numa renda fixa, é você quem está emprestando dinheiro e vai receber ele com juros, entende? Então assim, na sexta-feira eu vou falar um pouquinho sobre isso também e vocês também vão entender. Era isso um pouco a reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Então pense sempre isso. Nunca seja escravo de alguém. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Tá bom? Deus abençoe você e até o próximo post, o próximo vídeo.